para comentar tudo sobre eleições 2022, as eleições também aqui no DF. Quero chamar o meu querido amigo Yuri Ascar, praticamente dormiu, né, Yuri? Tá quase assim, direto, né, Como é que você tá, Yuri? Seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Hoje eu quero a sua companhia, entendeu? Desmarque seus compromissos. Estamos aqui. Eu quero você com a gente no Balanço Geral, porque tem muita informação. Vamos comentar bastante sobre essas eleições. Daqui a pouquinho, inclusive, uma entrevista imperdível, ao vivo, aqui no Balanço Geral. Mas primeiro, vamos falar, claro, sobre essa disputa pelo Palácio do Buriti, né? Resultado que já era esperado. Esse resultado aqui também no DF, né, da reeleição do governador Ibanez Rocha. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, inclusive, a Kelly Almeida também, do R7.com, trazendo mais informações, comentando, batendo bola com a gente. Mas o resultado se confirmou das pesquisas, reeleição do governador, né, Yuri? Olha, a gente conversava aqui, né, antes das eleições, trazendo a última pesquisa da Real Time Big Data, que o governador Ibanez Rocha poderia levar já no primeiro turno, no limite ali dos votos, era o que a pesquisa indicava, e não deu outra. Foi durante a apuração também, uma apuração muito emocionante, porque, inclusive, o governador chegou a estar ali com 49, alguma coisa por um tempo, e aí com o avanço, né, da apuração, chegando próximo a 80%, 90%, ele consolidou a virada para os 50% e conseguiu chegar ali aos 50,3%, né? 832.633 votos o governador Ibanez Rocha recebeu, o suficiente para uma reeleição no primeiro turno, ali no limite, né? Exatamente o dobro, né? Foi o dobro do candidato que ficou em segundo lugar. Se a gente pensar, Leandro Grasso do PV teve 434.587 votos, ou seja, 26,25%, um pouco acima da metade dos votos do governador Ibanez Rocha. Então, o que fez o governador levar essa eleição no primeiro turno e já estar reeleito foi exatamente porque ele conseguiu agregar a ele os votos que não seriam de Leandro Grasso. Leandro Grasso subiu bastante, como a gente já vinha apontando também nas pesquisas, né? Na reta final ele tinha uma tendência de alta e essa alta se consolidou no resultado, mas os outros principais adversários do governador Ibanez Rocha acabaram desidratando na reta final e isso favoreceu essa reeleição em primeiro turno do governador, né? Os outros candidatos que a gente tinha ali próximos a Leandro Grasso, tentando de repente disputar essa segunda posição, aquela dúvida para ver quem iria para um possível segundo turno com Ibanez Rocha, acabou que Grasso se distanciou muito dos outros candidatos e os outros candidatos perderam muito voto naquele eleitor indeciso, aquilo que a gente já conversava aqui do voto útil. Quem não sabe, não está muito convicto do voto, vai chegando ali na véspera, chega no dia e acaba decidindo. Então o governador Ibanez Rocha conseguiu garantir esses votos e confirmou essa vitória em primeiro turno. Vamos debater também com a nossa redação multiplataforma, chamar aqui ao vivo com a gente também a Kelly Almeida, do R7.com, a nossa conexão com a redação multiplataforma, Yuri Ascar, Kelly Almeida. Kelly, seja bem-vinda. E um detalhe, né? Desde 2002 que o governo do DF não registrava uma reeleição. Então, o Ibanez Rocha agora, ele consegue essa reeleição. Desde 2002, nós não tínhamos um governador reeleito, Kelly. Seja bem-vinda. Como é que foi aí toda essa apuração e, claro, a vitória do Ibanez Rocha, governador do DF, nessa reeleição? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Yuri, a todos que nos acompanham aí. Início de semana, um dia depois do primeiro turno, né? Aqui no DF, não tem mais disputa aí ao governo, legislativo também definido. E, Rafa, Yuri, a gente lembra que aqui no DF, o DF, na verdade, foi a primeira unidade da federação aí a eleger tão rápido os representantes. O governador Ibanez Rocha foi reeleito às 8h35 da noite. Então, eleição acabou às 5 da tarde, às 8h35, o governador Ibanez Rocha já estava reeleito. Como você falou, Rafa, é a primeira vez aí, depois de muitos anos, que um governador é reeleito na capital. O último governador que foi reeleito foi o ex-governador Joaquim Roriz. Então, o governador Ibanez reeleito aí depois de muitos anos. Foi uma apuração muito rápida, a gente ficou monitorando aqui até tarde, a gente ficou ali dando um F5, porque como o Yuri falou, foi um início ali bem apertado, ficou 42,9, 42,8, então essa confirmação veio mesmo às 8h35 da noite. Como o governador falou logo em seguida,
disse aí que uma das prioridades dele para os próximos 4 anos é a área da saúde, que ele vai trabalhar muito nisso. E com a eleição, né, a reeleição do governador Ibanez Rocha, Rafa e Yuri, muda ali a vice-governadoria, né, que antes era ocupada pelo Paco Brito, que foi candidato a distrital nestas eleições, mas não foi eleito, e agora ela vai ser ocupada pela então, né, a atual ainda, a deputada federal Celina Leão. Então, a gente vai ter uma mudança na vice-governadoria, mas a gente não tem no governador, que vai ser reeleito e reconduzido ao cargo em janeiro. Pois é, né, Yuri? O desafio, então, ao governador agora, Ibanez Rocha, mais 4 anos de governo, como você mesmo disse, a Kelly, ele quer focar muito na área da saúde, ele assumindo mesmo que será um desafio para ele pela frente e que ele quer focar, né? E você e a Kelly trouxeram um dado muito importante, que é isso, o eleitor do Distrito Federal, ele costuma ser bastante crítico com o governador de plantão. Então, nós tivemos o governador Hollenberg, que chegou a disputar o segundo turno exatamente contra Ibanez Rocha e perdeu de lavada no segundo turno. Foram mais de 80% de votos válidos para o governador Ibanez Rocha na primeira disputa. Então, Hollenberg não conseguiu a reeleição. Antes dele, Agnello sequer tinha conseguido chegar ao segundo turno. Era um governador que estava no cargo, disputando a reeleição, não conseguiu chegar ao segundo turno. Antes dos dois, nós tivemos José Roberto Arruda, que foi pego ali, né, alvo de um escândalo de corrupção investigado pela Operação Caixa de Pandora e desde então não pôde mais ser candidato. Então, há um mérito muito grande do governador Ibanez Rocha nesse momento de ter conseguido passar para a população, para esse eleitor que é bastante crítico, de que ele fez uma gestão boa e o que tem que ser corrigido, ele terá a capacidade de corrigir nos próximos 4 anos. Foi esse recado que ele passou para o eleitor e que o eleitor aceitou. E olha, né, Kelly, é importante falar também, até para a gente trazer um panorama, um cenário das eleições deste domingo, a questão também do brasiliense nas urnas, né? Tivemos aí um número parecido de 17,3% de abstenções, ou seja, o brasiliense fez questão de ir votar nesse domingo, um número baixo até em relação à comparação com 2018 também, não é isso? É isso, Rafa, que a gente tem aqui esse ano para votar de eleitor apto 2.200.000 eleitores aptos a votar, que é um número 5,7 maior do que o registrado em 2018. Foi um aumento aí em 4 anos de 114 mil eleitores. E aí ontem, na eleição, né, no primeiro turno ali da eleição, 1.800.000 eleitores votaram. E desse total, 1.655.043 foram os votos válidos, que são aqueles votos, a gente já falou aqui, né, Rafa explicou, são os votos que de fato vão para os candidatos. Então foi uma eleição aí em que a população participou bastante, foi às urnas, votou. E a gente teve de votos nulos 4,76% do total e de votos brancos 3,65%. Então, sim, Rafa, foi uma eleição em que a população de fato participou, quis dar o voto. A gente lembra, né, Yuri, que em 2018 o governador Ibanez Rocha, ao ser eleito no segundo turno, ele teve aproximadamente 1 milhão de votos. Então, esse ano, em primeiro turno, ele foi reeleito, aí com 800 mil votos já, 832 mil votos, né? Confirmando aqui. Então, foi uma eleição grande, né? Uma eleição bem forte para um primeiro turno. E é importante ressaltar também, né, que ele quer aproveitar e falar, assim, sobre a pesquisa do Real Time Big Data, porque a gente fala muito, né, um cenário muito discutido, as pesquisas realizadas ao longo desse processo eleitoral, mas que a nossa pesquisa cravou, 50,3%. A gente já trazia aqui, trouxe no Balanço Geral, falando, olha, a vitória pode sair em primeiro turno, e foi bem ali no finalzinho mesmo da apuração, né? A pesquisa da Real Time Big Data, a última, ela veio mesmo na mosca, né? Ela trouxe o que estava acontecendo ali, ao contrário de outros institutos que chegaram a mostrar, inclusive, uma mudança de posições ali entre o segundo e terceiro colocado. Então, a gente viu que a Real Time Big Data acabou conseguindo, com a metodologia dela, com a seriedade do instituto, chegar, né, a um resultado que, é claro, a pesquisa é de véspera, então alguma coisa muda ali, mas ela aponta tendências e ela mostra o que o eleitor, ali na véspera, naqueles 2, 3 dias que faltam para a eleição, ele está querendo. Então foi uma pesquisa que a gente mostrou essa tendência
do governador Ibanez Rocha ganhar no primeiro turno, e depois a gente vai falar disso também, mostrou também a tendência do resultado que tivemos no Senado Federal, né, Rafa? Perfeito, perfeito. Daqui a pouquinho, inclusive, olha, Damares Alves, senadora eleita aqui no DF, ao vivo aqui também no nosso Balanço Geral, comentando, né, sobre essa conquista nas urnas. E, claro, Yuri e Kelly, vocês ficam comigo, viu, Kelly? Eu quero você também comigo ao longo do Balanço Geral, porque, claro, vamos falar sobre o resultado no Senado Federal, como você mesmo disse, Yuri. A ex-ministra Damares Alves foi eleita para uma cadeira no Senado. Ela recebeu 714.562 votos e também confirmou o favoritismo das pesquisas. A nova parlamentar promete brigar por uma reforma no Código Penal. Veja. A vitória de Damares Alves do Republicanos veio com uma diferença confortável. Foram 44,89% dos votos contra 27,05% da segunda colocada Flávia Arruda, do PL. Essa eleição é um milagre, pela forma como tudo foi conduzido, 45 dias apenas aí na disputa, de pessoas que estão há 4 anos fazendo campanha. Então esse resultado é uma prova de um milagre na minha vida e eu estou muito feliz. Damares concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas na sede do Partido Republicanos. Em seguida, foi até a esplanada dos ministérios comemorar a vitória ao lado de apoiadores. Eu quero, como uma mulher religiosa. Damares Alves tem 58 anos, nasceu no Paraná e vive há 25 anos no Distrito Federal. Ela é advogada, educadora e pastora evangélica. Em Brasília, fundou movimentos pró-vida, pró-família e atuou como assessora parlamentar. Entre janeiro de 2019 e abril de 2022, Damares ocupou o cargo de ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Agora eleita senadora, a primeira medida que ela pretende tomar é propor uma reforma do Código Penal para combater o crime organizado. Nós vamos reformar o Código Penal, gente. Nós vamos ter que fazer enfrentamento ao crime organizado. Eu sempre falei que segurança pública seria a pauta prioritária. E na sequência, gente, esse grande pacto pela infância. Todo mundo sabe que essa é a minha história. Nós vamos precisar virar o jogo com relação à proteção às crianças no Brasil. No total, 81 parlamentares representam os estados no Senado. Neste ano, apenas 1/3 do Senado foi renovado. No DF, 10 candidatos se lançaram na disputa por uma única vaga. E agora, com a vitória de Damares, pela primeira vez, a bancada do DF no Senado terá maioria feminina. Eu vou lutar, presidência de comissão, vou querer estar numa liderança. E por que não presidente do Senado? Por que não ser a primeira mulher presidente do Senado? Então, bora! Eu quero fazer a diferença. E o povo do DF sabe que vai poder contar comigo. Aí, né, uma votação expressiva, elegendo Damares Alves, senadora da República, né, Yuri? Um resultado também que já era visto na nossa pesquisa do Real Time Big Data, se confirmou, mas com uma vantagem bem expressiva também, bem maior que a segunda colocada, não é verdade? Exatamente. Quando a gente pega um histórico das pesquisas que a gente trouxe aqui no Balanço Geral sobre o Senado Federal, a gente via lá no começo a Damares Alves atrás de Flávia Arruda, mas com uma tendência de subida, com espaço para subida, que era o que a gente falava aqui, que ela podia, né, avançar. Logo depois, ela já apareceu em empate técnico. E na mais recente pesquisa, deu a disparada. Então, a disparada que a pesquisa retratou 3 dias antes da disputa de fato, ela continuou, ela seguiu. Por isso que a gente viu esse resultado tão expressivo, né, de 714.562 votos, 44,98%, quase 45% dos votos ao Senado. Uma candidata concentrando quase a metade de todos os votos para o Senado. E a gente viu as outras 2 candidatas muito atrás. Flávia Arruda, do PL, com 27,05%, e Rosilene Corrêa, 22,42%. Então, o Real Time Big Data mostrou essa tendência e se tivesse... era proibido a pesquisa de boca de urna. Se tivesse feito ali na boca de urna, ia mostrar já que ela realmente deu essa disparada na reta final. E o que vai ser muito importante para o que a gente viu a ministra falando e daqui a pouco a ex-ministra do governo Bolsonaro, agora senadora eleita, Damares Alves, ao vivo, falando, né? Ela vai estar aqui ao vivo para explicar para a gente, porque ela não pretende ser, e isso desde a pré-campanha, ela nem aparecia ainda
como candidata ao Distrito Federal e já tinha conversado comigo dizendo que ela queria sim ser presidente do Senado. Então ela tem objetivos grandes e precisava de uma grande votação para chegar no Senado com autoridade. Resultado se confirmando nas urnas então, não é mesmo? A pesquisa do Real Time Big Data, né, Kelly? É isso, Rafa, Yuri. E a gente lembra, o Yuri falou aí da votação expressiva, né, da ex-ministra e agora senadora eleita, ela que teve mais de 700 mil votos. E a gente lembra que ela é a segunda mulher eleita senadora pelo DF. O DF só teve a primeira senadora eleita ali em 2018, que foi, que é a senadora Leila. E em 2018, a senadora Leila ali teve um pouco mais de 460 mil votos para ser eleita senadora. Então agora, Damares Alves eleita com mais de 700 mil votos. E aí a gente vai fazer uma bancada aí, né, dos 3 senadores no Senado. São 2 mulheres. E aí a senadora agora eleita, Damares Alves, com a intenção aí vai brigar pela presidência do Senado. Que é isso, a primeira vez, será que a gente vai ter pela primeira vez uma mulher senadora presidindo o Congresso Nacional? Pois é, já imaginou. Daqui a pouquinho, inclusive, viu, Kelly? Lembrando, o pessoal de casa, Damares Alves, senadora eleita, ao vivo aqui, conversando com a gente, com o Yuri Ascar, com a Kelly Almeida. E é importante ressaltar isso, Kelly. Eu quero falar muitas pesquisas, porque, gente, a gente realizou no Balanço Geral a última pesquisa do Real Time Big Data, encomendado pela Record, e mostrava mesmo essa virada, né? Essa virada. Mas o resultado surpreendeu muito. Porque logo no início da apuração, o DF sendo uma das unidades aí do Brasil com maior agilidade na apuração, já dava para ter a ideia de que ela seria eleita. Então, essa pesquisa refletiu bem o que a gente acompanhou, claro, na apuração das urnas. Aí agora ela tem pela frente o Senado Federal e vai contar com uma base de apoio também. Exato. Assim como aconteceu com a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendado pela Record TV para o GDF, a gente viu que o Instituto acertou na mosca também nessa disputa para o Senado, principalmente porque foi, se não o único, um dos únicos institutos a apontar essa virada, essa possibilidade de uma disparada da Damares Alves na reta final, algo que outros institutos não conseguiram prever. Então, mais uma vez, um mérito para o Instituto, o Real Time Big Data, que conseguiu, né, com a sua metodologia, apontar o que, de fato, a tendência que se consolidou nas urnas quando o eleitor foi no domingo votar. E vimos aí essa distância fenomenal quando a gente pensa no que seria uma disputa que parecia muito disputada entre 3 frentes, uma candidata, 3 mulheres nas primeiras posições, uma candidata da esquerda vindo de trás, tentando usar o ex-presidente Lula para disputar contra outras 2 candidatas que tinham ali no momento o apoio do governador Ibanez Rocha, líder nas pesquisas para a reeleição, e também do presidente da República, Jair Bolsonaro. Sim. Então, parecia uma disputa que seria extremamente difícil para ver ali, a expectativa era de uma vitória por uma margem muito pequena. E quem mostrou essa disparada da Damares Alves rumo a uma vitória absolutamente consolidada na frente das adversárias foi o Instituto Real Time Big Data. Daqui a pouquinho, então, esse bate-papo, essa conversa, a entrevista de Damares Alves, senadora eleita aqui no nosso Balanço Geral, com o Yuri Ascar, com a Kelly Almeida, com certeza muitas dúvidas e vamos entender como é que vai ser daqui para frente agora, como senadora eleita, esse mandato dela no Senado Federal vai ser muito importante, esse bate-papo do Balanço Geral.